galera, seja muito bem-vindo ao Clubecast, que é o podcast oficial do clube. E pessoal, como vocês já sabem, aqui a gente traz convidados mais especiais para levar conhecimento para vocês. E olha só, galera, vocês estão vendo aparecendo aí no jornal, né, em notícia, dando entrevista, falando muito sobre network e como é importante isso para qualquer negócio, né? Essa pessoa que eu conheci, inclusive, foi através do network lá do clube, de uma pessoa que me convidou para participar de um evento, e eu fui escutar a palestra dela e achei sensacional. Eu disse, ó, tem que convidar ela aqui pro Clubecast para poder contar a história dela. E quem não conhece o produto dela, né? Aquelas coxinhazinhas da Sucre. A gente tá aqui hoje com a Lia Kinderê. Seja muito bem-vindo, Lia, ao Clubecast. Obrigada, Bruno. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui com você hoje. E eu tava vendo aqui meu roteiro e disse assim, ó, vou logo falar quem é a convidada, porque tem umas palavras aqui em francês e vai me ajudar na pronúncia. Vamos lá, te ajudo. Mas olha como é que tá aqui o roteiro, galera. E eu tô gostando, viu, time, do roteiro aqui, que tá cada vez mais impactante, ó. Hoje temos uma convidada especial, uma mulher que revolucionou o mercado gastronômico e vem impactando vidas com seu propósito. Ela trocou o direito pelos doces e estudou na Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. É francês mesmo? É francês, é. Show. Foi premiada como o melhor chefe de Patisserie do Brasil. Olha que palavra bonita, galera. E hoje lidera uma food tech inovadora. Ela é CEO da Sucre Brasil e referência no empreendedorismo feminino, né? E foi assim que eu conheci ela, como falei pra vocês. E a gente vai falar um pouco aqui da história da Lia, né? Dos negócios. E vai ser um papo com certeza muito legal, pessoal. Então vocês fiquem ligados, né? Prepara aí pra vocês caneta, papel, para vocês anotarem os insights para aplicar no negócio de vocês, que é isso que a gente promove aqui no Clubecast e é isso que a gente faz aqui, né, quanto à nossa questão, até falando de impacto, né, é o que a gente quer impactar aqui o pessoal. Mas antes de a gente começar, a gente sempre tem um presente aqui para os convidados, eu deixo pro final para poder... que legal. Eu também trouxe um presente para você. Foi? Massa. Foi. Olha só, galera. Aí, ó. Conteúdo irresistível. Top, galera. Obrigadão, obrigada também aqui pelo presente. Aí, garrafinha galera, massa. Ai, que lindo! Tem o meu nome e a marquinha da Sucre, amei. Deixa eu até fazer um vídeo aqui que é o Marlon lá, Lia. Olha amei, aí. Marlon, olha, arrasou. Sucre, Lia Kinderê, Clubecast, Flow Fan. É isso aí. Arrasou. E pessoal, vocês que já sabem, né, a Flow Fan apoia aqui o nosso projeto do Clubecast. A gente fica muito feliz lá com o Marlon. Ele sempre presenta aqui nossos convidados à altura, né? É sempre legal a gente ter essas garrafinhas, né? Vocês, inclusive, que acompanham o Clubecast aí, que tem negócio, que quer presentear os seus colaboradores ou dar de presente para alguém, né? Procura lá o Marlon da Flow Fan. Inclusive, eles estão com uma oferta incrível, viu, galera? Aproveita, porque eles estão fazendo aí um queima, né? Para poder realmente vender bastante garrafa. E eles estão apoiando aqui o Clubecast. A gente fica muito feliz com essas parcerias, né? E ali aqui amou, Marlon. Amei demais. E vamos começar aqui usar. Show. E vamos começar aqui nosso papo, Leo. Eu queria entender um pouco, eu já sei lá por conta que eu passo pela palestra, um pouquinho da tua história, mas eu queria entender aqui, para tu falasse para a audiência, né, como é um pouco aí da tua trajetória, do direito, para a gastronomia, como foi inclusive essa transição. Vamos lá. Eu sou filha de empreendedor, meu pai é empreendedor, começou a vida vendendo grampo de cabelo para uma fábrica de grampos aqui do Ceará. E depois ele fundou o negócio dele junto com a minha avó. Então, também tem uma influência de uma mulher muito forte, que foi minha avó. É uma mulher que foi presidente do grupo, de um grupo de mineração, que depois começou com uma fábrica de tintas, mas depois virou um grupo de mineração que exporta, um grupo grande. E ela foi uma mulher muito forte, que exerceu essa liderança e essa força do feminino atrelado à gestão, até os 80 anos. Então, sou filha desse homem, neta dessa mulher, um homem forte, que tem muito propósito de vida também, exerce uma missão muito bonita, espiritual, é um líder de comunidade católica. E a minha mãe é artista plástica, uma mulher muito sensível, que também exerce um trabalho lindo hoje, é diretora de uma fundação, de uma creche que cuida de crianças carentes. Então, tive toda essa influência na minha vida. E quando eu fui fazer vestibular, meu pai dizia que eu deveria fazer direito. Eu gostava muito de ler, eu falava bem em público, eu tinha um trabalho social que era o Sonho Acordado, que era um trabalho que cuidava de crianças carentes. Então, meu pai disse, vai fazer direito, mas você tem que fazer alguma coisa que te faça pular da cama todos os dias. Sim. Ele falava. A gente
trabalha... Mas tem na família alguma pessoa que seja advogada dessa área ou não? Tem um tio advogado, o tio Ebinho, que é irmão do meu pai. Tenho outras pessoas que eu conheço de família, mas não tão próximo também, primos do meu pai. Mas meu pai, eu acho que tinha muita vontade de ter feito direito na vida. E ele se via muito em mim, eu sou muito parecida com ele, tenho esse espírito empreendedor e tal. Então ele dizia, vai fazer direito. E eu fui. Só que eu, durante a faculdade, buscava esse pular da cama, esse propósito, e não conseguia encontrar. E aí, sempre tive a influência da arte da minha mãe, gostava muito de cozinhar, porque aprendi a cozinhar muito cedo com a minha tia-avó, que era uma confeiteira de mão cheia, e então eu gostava da cozinha, via como hobby, mas nunca tinha visto como algo que eu poderia empreender através de... E a confeitaria, ela entrou na minha vida, assim, numa curiosidade, num amor e também num dom que eu tinha de cozinhar. Foi a forma como eu encontrei, a ferramenta como eu encontrei para empreender, para exercer esse espírito empreendedor que eu tinha nato, né? E então aconteceu muito natural. Durante a faculdade de Direito, eu me vi comprando livro, me vi fazendo curso e disse, tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu tomei a decisão de trancar o Direito. Depois eu continuei, me formei em Direito. Sim. Mas eu tranquei o Direito e decidi estudar a confeitaria. Massa, legal. E aí essa transição foi uma transição difícil, porque... existe toda uma expectativa da família de que você está fazendo uma coisa e de repente você muda o foco, mas precisou eu ter coragem e precisou eu entender que era através daquela missão, daquela função que eu ia exercer, que eu ia conseguir empreender. Massa. E aí assim foi. Massa, legal. Tu falou muito sobre a questão de propósito, né? O quanto o propósito é importante para quem está começando um negócio? O que tu acha? Eu acho que o propósito, ele é fundamental, na verdade. Assim, hoje, se você pensar a curto prazo, as empresas que não tiverem um propósito, elas não terão sustentabilidade, não serão duradouras, não terão perpetuidade. Então, acho que o propósito, ele é fundamental. Uma outra coisa que eu acredito é alinhar o propósito pessoal ao propósito da sua organização, seja ela organização fundada por você, seja você executivo, ou seja você líder, ou seja você colaborador dessa empresa. Se você não estiver alinhado ao propósito da organização, você não vai ser excelente. Você pode ser medíocre, mas excelente não. Então, alinhar esse propósito é fundamental para que você alcance a excelência. Massa. Aí quando tu foi para a área gastronômica ali, né? Já foi realmente pensando nessa questão da sucre? Ou foi tipo assim, não, quero ser uma chave de cozinha? Como é que era essa... Foi muito intuitivo. Assim, eu não tinha um plano de negócio, eu não tinha um business plan todo formatado, eu quero abrir uma confeitaria e depois migrar. Nunca foi assim, dando um passo atrás do outro. Eu quero exercer isso porque é através disso que eu vou empreender. E aí eu comecei na cozinha de casa mesmo. Eu fazia os doces, eu fazia os salgados, eu fotografava, eu postava nas redes e assim foi acontecendo e foi um caminho natural, dado um passo atrás do outro. Sim, aí quando é que começou? Que eu lembro que tinha umas lojas, né? Isso, a gente em 2007, eu voltei da França em 2005, final de 2005. Tu foi pra França pra realmente estudar. Sim, isso, legal. E aí quando eu voltei, eu comecei a empreender na cozinha de casa e através desse nome que eu fui fazendo, desse posicionamento que eu fui tomando nas redes, eu fui fazendo o caminho. E aí em 2007 eu fundei a Sucre, era um café dentro de uma loja de presentes, era bem pequeno, era um cafezinho na Carpe Diem, que era uma loja que tinha ali na Vigílio Távora. Sim, eu lembro, eu já fui lá. Pronto. Sim, já sei onde e aí eu abri esse pequeno café, 3 mesinhas só. Eu fazia tudo em casa todos os dias, levava tudo pra lá. Isso em 2007. 2007. Nossa. Em 2008, a gente fundou a primeira loja física. E aí, então, depois nós chegamos a ter 3 lojas físicas. Era uma confeitaria onde as pessoas iam, podiam consumir, mas também tinha os produtos embalados para as pessoas darem de presente. Eu sempre acreditei que o crescimento da Sucre ia se dar através de franquia. Sim. Então, eu tentei... Eu acho que eu tenho uma foto lá, viu? Tem? Nessa tua loja aí da Digital. Vou procurar bem rapidão. Legal. E aí, então, a gente acreditava que ia ser através das franquias, através desse modelo de negócio de escalar o ponto de venda. Então, eu tentei criar um negócio que fosse replicável. Sim.
Mas aconteceu diferente. E aí é onde eu digo que nas crises a gente tem todas as oportunidades, porque a gente, numa crise econômica no Brasil em 2015, 2015, as sim. lojas caíram muito o volume de venda, porque na crise, na recessão, a primeira coisa que as pessoas cortam é o supérfluo, né? Sim. E o meu produto, ele não é um bem de O pessoal vai consumo mais por essencial, né? É, Sim. exatamente. Então, eu sofri muito com a queda do fluxo de cliente nas lojas, e aí a gente teve que se reinventar. Sim. Né? E o olhar para a reinvenção, para a inovação no momento de crise, ele é fundamental. Né? É saber que naquele momento vão aparecer oportunidades de você pivotar o negócio que podem ser fundamentais para o crescimento e para a perpetuidade do negócio. Então, naquele momento, a gente olhou e disse assim, como é que eu faço para que o cliente me enxergue? Eu estou aqui, não estou conseguindo trazer o cliente para a minha loja. E isso tá falando de 2015, que depois de uns anos já veio logo a pandemia, né? Exatamente. Então, Sim. quando chegou a pandemia, a gente já estava pronto. A gente já estava nas redes de Sim. supermercados, a gente entrou em 2018 no varejo. Isso já tá falando das coxinhas, não? Estou falando das coxinhas. Então a coxinha começou quando? 2015? 2016, a gente começou a desenvolver o produto. Certo. No meio de 2018, a gente conseguiu lançar o produto. E aí o produto foi para as redes de supermercados e ele transformou o negócio. E isso tem uma história legal, que eu lembro que lá na palestra tu comentou que quando tu foi pro supermercado tu procurou o Neto do São Luís, né? Isso. Ele já esteve aqui com a gente no Clubecast. Que legal. E sempre é importante a gente ressaltar a importância da conexão, né? Como foi isso? Sem dúvida nenhuma. Assim, o Neto e a Jo, que é a filha do Neto, né? Que na frente, a época estava na frente do comercial. Eles foram fundamentais, porque eles têm um trabalho de valorização do produtor local, né? E ele falou isso aqui no podcast. Eles dão muita oportunidade. Sim. Então, eles deram muita oportunidade pra gente. E aí, a gente transformou a categoria de salgados e de petiscos congelados, porque não existia essa categoria. É isso, inclusive é esse o assunto que eu quero voltar depois, mas pode falar da conexão aí. Então, a conexão com o Neto foi o seguinte, lá atrás, quando eles abriram a loja do Cocó, quando eles inauguraram aquela loja do Cocó, que fica na Engenheiro Santana Júnior, eles queriam ter um quiosque de uma confeitaria dentro, uma coisa mais conceitual e tal. E aí eles nos procuraram, a Joana me procurou e eu disse... topo, vamos, né? Vamos testar e tal. Então, a gente fez esse primeiro formato. Foi a forma como a gente entrou nos mercadinhos. Depois, a gente ficou vendendo só os biscoitos, que era o biscoito Twilio, o biscoito diamante, as barras de chocolate. Mas era tudo uma produção muito artesanal, em baixa escala. Quando eu precisei fazer essa pivotada, eu disse, bom, eu preciso que o cliente me enxergue. Onde é que o cliente vai me enxergar? Se eu não estou conseguindo trazer ele até aqui à loja, eu preciso entregar um produto que resolva algum problema que ele tenha. No caso, a gente resolve a praticidade, porque o produto é muito prático. E também a questão do clean label, da saudabilidade e tal. Então, eu disse, eu preciso que o cliente resolver um problema de um cliente e eu tenho esse produto que é o campeão de vendas aqui na nosso ABC de vendas, que era a coxinha. A gente fazia uma coxinha de macaxeira, uma coxinha que na massa leva macaxeira, que tem a pegada do produtor local, da família agricultora e tal. E era um produto que era o campeão de vendas, só que era a coxinha grande. Eu disse, e se eu criar uma coxinha pequena, mini coxinha, entregando essa praticidade de o cliente em casa só precisar colocar no forno ou na airfry. E aí eu levei para a Joana esse produto e ela ficou encantada. Ela disse, olha, eu compraria muito esse produto. E aí foi quando eu apostei, porque antes de eu lançar o produto, eu tive esse momento com ela, foi um contato de networking, que foi fruto de um networking anterior. Então, foi isso. Que e aí, legal. A partir disso, a oportunidade que eles nos deram, as outras redes começaram a nos procurar. Massa. E tu comentou que isso não tinha no mercado, né? E de onde é que veio essa ideia da questão dessas coxinhas congeladas? Foi, tipo assim, tu pegou em algum canto, é de outro país? Como é que é essa questão? Não, na verdade, não existia mesmo as mini coxinhas congeladas. O que eu entendi é que, para resolver essa dor do cliente, quando eu pensei, bom, meu produto principal aqui na loja é a coxinha de frango, era o que a gente mais vendia, coxinha individual, grande. Sim. E eu disse,
quando é que o cliente quer comer coxinha? Quando ele tem um evento, ou quando ele vai servir num evento, num petisco, ou por que não ter um produto que entrega de forma prática esse produto que todo mundo ama, né? E aí foi buscando resolver essa dor do cliente, da praticidade. Por exemplo, se eu tiver que encomendar um centro de salgado, a loja tem que estar aberta para eu Eu tô procurando encomendar. aqui a foto, que eu tenho essa foto, viu? Tá. A loja tem que estar aberta para eu encomendar. E aí existia essa dificuldade de eu ter que encomendar um centro de salgado em uma confeitaria que vai me entregar numa hora específica. E aí eu disse, por que não abrir o freezer e encontrar um pacote de mini coxinha e colocar na airfryer e ter essa experiência, como se a coxinha tivesse acabado de ser frita na hora, né? Então, acho Foi um sucesso logo assim, quando o pessoal começaram a ver? Foi. Ela engoliu a gente, assim. Sim. Porque é um produto que todo mundo ama. Sim. Eu não preciso explicar o que é coxinha. Sim. Então, quando a gente colocou, foi véspera de Copa. Então, era uma ocasião de consumo em que as pessoas iam ter essa busca. Ai, que legal! Não é lá, né? Demais! Eu tava tentando lembrar que não era lá é uma foto do meu irmão, na verdade. Que lindo. Dia das Mães. Foi Dia das Mães. Que lindo. Tudo a ver com o propósito da Sucre, né? Não, e é porque também lá, a minha tia Maria, ela ama o doce, né? Então, eu acho que vocês tinham uma torta de chocolate. A brownie. Né? A brownie, pronto. Ainda tem, no iFood. A gente Pode foi lá. pedir. E aí eu lembro que a gente foi lá, no Dia das Mães, a gente levou lá a nossa mãe pra poder comer lá. Aí, a foto bem antiga de 2000. Legal. Deu saudade da loja. Aí, Lucão, vê se tu consegue colocar aí na câmera aí. O pessoal vê pra mim aqui. Na outra. Tá isso aí. Não, tranquilo. Depois eu subo pro pessoal focar aí. Era a loja lá na Vigílio Távora aqui, né? Olha aí, galera. Isso aí. Ai, que lindo. Que bacana. Viu, galera? Eu sabia que tinha aqui. Tá bem conectado aqui a gente. Legal. E aí teve essa explosão, né? Com certeza na questão das vendas. Foi. A gente foi engolido, assim. A gente não tinha estrutura. Eu tinha uma maquininha de fazer 800 mini coxinhas por hora. 800 unidades de mini coxinha por hora, era bem pequena a máquina. Eu não tinha estrutura de câmara frigorífica, não tinha uns freezers e tal. Até gravei outro dia um conteúdo mostrando isso, assim, falando da fé do empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele vive o Hebreus 11 o tempo inteiro, né? Que é a certeza daquilo que você não vê, a fé, né? A gente dá o passo sem saber qual é o resto do caminho, mas Deus vai botando o caminho. Então, falei sobre isso. E é isso, assim, o empreendedor, ele tem que ter essa fé. É inerente ao empreendedor, né? Mas quando tu pensou nesse lance das coxinhas congeladas, tipo assim, tu já pensou assim, ixi, com certeza vai dar certo, ou tu tinha aquela dúvida assim, caramba, será assim? Eu tinha dúvida e, na verdade, eu fiz uma projeção de vendas de 1 ano para vender 25 mil pacotes. E a gente vendeu 25 mil pacotes em 1 mês e meio. Caramba! Então, assim, foram muitas noites viradas, foram muitos trampos, foi muita dificuldade, pedindo aos amigos, falando da importância do network, eu me lembro demais, eu pedindo ao Viriato o espaço na câmera dele para poder armazenar, porque eu precisava armazenar e mandar o Rodrigo passou aqui também com a gente. Legal, então, foi super importante essas conexões, assim, ao longo de todo o meu caminho, eu acho que toda a minha jornada, eu acho que se não fossem essas conexões, o networking, a gente não teria realmente conseguido avançar. Legal. Aí depois que teve a questão, teve que fechar as lojas, né? Porque teve que se readaptar. Isso. A gente, na verdade, a opção de fechar as lojas foi muito em face... A outra, se não me engano, era de Johnny Stores, né? Que tinha uma. Tinha uma na Nunes Valente. Pronto, Nunes Valente. Que foi era a nossa sede principal, onde tinha uma produção e tal. Lá é quando a gente pedia lá pra empresa. Quando a gente abriu a indústria, que a gente começou a produzir mais em larga escala, e o foco mudou, a gente disse, não, a gente tem que adaptar esse novo modelo. Então, hoje, a gente tem uma Dark Kitchen, que atende ao delivery, né? E atende Explica pro pessoal o conceito da Kit, porque depois eu vou entrar no parceiro nosso aqui, que é o Dark Pharmacy. Que legal, que legal. Pode explicar pro pessoal aí. Dark Kitchen, ela é um mall, é um shopping de cozinhas, onde as marcas alugam um espaço, chama Dark porque é de escuro, de escondida, né? Escondida, sim. E ela fica nesse mall, onde os motoqueiros já tem ali um hub, então a gente produz e atende via delivery. Massa. Seja o WhatsApp da Sucre, seja o delivery de iFood,
iFood, Rappi, etc. Então, a gente canalizou o canal B2C, que é o canal direto ao consumidor, pela Dark Kitchen. É porque é muito mais fácil pra gente, tipo, eu tiro por mim, né? Eu gosto muito de pedir assim online. Isso. Né? Pra a gente ter a facilidade de comunidade. Claro que uma loja, você vai lá, tem toda a experiência. É diferente. Mas se você quer comunidade, realmente no online é super importante isso. E falando nisso, né? Tá falando sobre da Dark Kitchen. A Fast Pharma, que é a nossa operadora aqui também do Clube Cash, é uma Dark Pharmacy, ou seja, não existe loja. Só existe realmente um hub, que eles estão, inclusive, galera, uma notícia boa, viu? Saiu a notícia aí que a gente já vai iniciar, né? Eles vão fazer já a live de lançamento. Para vocês, a gente já vai estar aí com o app da Fast Pharma funcionando, né? Daqui a pouco o Júlio vai anunciar para vocês. Inclusive, agradecer, ó. Tem um. O bichinho dele aqui. Tô vendo aí, Fast Pharma. E aí ele é o quê? Uma Dark Pharmacy, né? Não tem realmente loja legal. física. Você pede tudo online. E o grande diferencial da Fast Pharma é porque você recebe em menos de 15 minutos qualquer pedido. Que legal. Então, se a pessoa quer realmente praticidade e agilidade, né? A Dark Pharmacy veio para isso, galera. Então, o Lucão com certeza tá deixando o QR Code aí para vocês. Vocês podem se cadastrar para receber acesso ao app aí prioritário e 3 meses de frete grátis, viu? Para quem acompanha aqui o Clube Cash. Legal. E voltando aqui ao nosso assunto, Lia, tipo assim, qual foi o momento mais desafiador nessa tua transição aí que tu lembra assim que, rapaz, o negócio aqui pegou? Foi esse momento da recessão econômica de 2015, né? Sim. Onde a gente perdeu o volume de clientes de loja, a gente teve que fechar a loja da Vigílio Távora, mantivemos só, já tinha fechado a loja Sul, e aí a gente manteve só a loja da Nunes Valente, sim, que era onde a gente, né? Que era a sede. E esse momento foi um momento em que eu precisei, na crise, a gente vai se afogando e às vezes a gente fica só tentando respirar e esquece de olhar o horizonte, ver que a praia tá ali a 2 braçadas, né? Sim. E eu acho que a grande dificuldade foi essa, assim, olha, eu tô passando por um momento de crise, mas a crise, ela não define o fim, né? Sim. E às vezes a gente acha que é o fim. E você precisa ter a capacidade de inovação, de fazer as coisas de uma forma diferente, porque inovar é isso, né? Olhar para uma situação e eu dizer, eu vou fazer de uma forma diferente isso aqui. E aí, acho que esse momento da inovação, do pivotar, da tentativa, foi a grande dificuldade que a gente passou. Mas que a partir dela, a gente alcançou uma mudança. E eu acho que as dificuldades na vida, elas vêm para isso, assim. Para te fazer, em algum ponto, uma conversão. Em algum ponto, elas vão te dar um novo olhar, elas vão te dar uma nova oportunidade, elas vão te dar intencionalidade, elas vão te dar propósito. Sim. Então, eu sempre tento olhar a dificuldade dessa forma. Nossa. Então, as crises, elas servem também para serem pontos de parada, pontos de transformação. Sim, com certeza. E tu já pensou assim, nesse momento aí, né, de muita... nessa questão que estava muito desafiador, né? Tu pensou, tipo assim, desistir, passou pela cabeça, não? Tu sabia que realmente ia mudar o jogo? Eu coloquei um prazo, na verdade, não para desistir, mas para começar de novo. Sim. Eu tinha colocado um prazo, eu disse, bom, eu vou fazer essa tentativa do lançamento desse produto. Eu estava muito alavancada, sim, eu tinha me alavancado financeiramente, eu já não tinha mais crédito no mercado. Então, já estava muito difícil financeiramente para a Sucre naquela época. Sim. Então, eu disse, ou vai ou racha. No final foi isso. Tu falou vai ou racha, a gente tem um quadro no Clube que acha que é o vai ou racha. É na final, viu? Mas o racha, ele não era o fim. Ele era só um novo recomeço. Sim. Porque desistir, a gente não pode desistir nunca. Sim, claro. Né? Sim. A gente transforma, a gente muda, a gente se veste de uma roupa nova, mas a gente não desiste. Mas eu coloquei um prazo, sim, um deadline, disse, até aqui eu não consegui transformar, eu vou precisar dar um novo... Sim. E acabou que essa transformação foi o que reinventou o negócio e foi o que fez o negócio crescer de verdade. Entendi. E agora, voltando até a falar aqui do nosso tema, galera, eu nem falei pra vocês, a gente começou com o podcast com tudo e não falou do tema, né? Que é o seguinte, impacto social e empresas femininas. A gente já tá vendo aqui a questão do empreendedorismo feminino e agora eu queria saber um pouco sobre a questão do impacto social. Vamos né? Que você tem um trabalho muito legal com as mulheres, né? Eu queria que tu falasse um pouco, né? De como é isso, inclusive, dentro da tua trajetória. Eu servi no Sonhar Acordado, que era esse projeto social, durante 15 anos. Eu era coordenadora geral aqui em Fortaleza. É um projeto que nasceu no México e ele tinha várias sedes em cidades do Brasil. E aqui em Fortaleza, quem trouxe o projeto tinha sido eu. Então, eu aprendi muito cedo sobre o senso de serviço,
faço parte de uma comunidade católica, um Novo Caminho, e lá na comunidade eu aprendi a servir. Sim. E eu entendi que o lugar de fala, da missão que Deus tem pra gente e tal. Então, eu tinha muito anseio de servir através do meu trabalho. E eu não entendia como isso ia se dar, né? Assim, eu sempre pedia muito a Deus que me orientasse e me desse a luz do como é que eu ia usar a Sucre para transformar a vida das pessoas. Sim. Né, para que fosse um instrumento de transformação. E aí eu decidi, lá em 2019, fazer um mergulho que era em prol do propósito. Para que a Sucre existia? Bom, Sucre deu certo, virou indústria, escalou, começou a dar resultado. Sim. E agora, né? Para quê? Qual é o propósito? Qual é a razão de ser? E aí eu fiz então um mergulho com a Gabi Valente, que é uma consultora, e a gente seguiu o livro do Simon Sinek, que é Encontre o Seu Porquê. Sim, o seu porquê. E aí a gente começou a fazer mergulhos semanais, um expediente, era eu, a Gabi, a Lua, que é minha sócia, e a gente ia fazendo esse mergulho para tentar entender esse porquê. E aí eu me vi no lugar de fala, sou mãe, a Lua também é mãe, nós somos empreendedoras, nós somos provedoras do nosso lar, e aí eu disse, e vi muitas outras mães que faziam parte do nosso quadro de colaboradoras, com vulnerabilidades ainda mais profundas do que as que a gente vive, porque como mãe a gente tem muitas vulnerabilidades sociais, enfim, né? E a gente precisa equilibrar esses papéis, e a gente sabe que o mercado foge das mães. Né? Já escutei de uma pessoa do mercado de varejo dizer, olha, a gente não busca não contratar mães, mulheres mães, Sim. porque elas têm muitas dificuldades e tal. Então eu disse, bom, por que não ser um lugar onde a gente vai dar a oportunidade dessas mulheres serem desenvolvidas, dessas mulheres serem grandes profissionais, terem esse espaço, entendendo e apoiando nas vulnerabilidades. Sim. E transformando. Além disso, o nosso produto entrega para a mãe, cliente, uma praticidade, uma saudabilidade, segurança alimentar. Os nossos produtos são todos clean label, não tem conservante, são produtos de verdade, né? Ingredientes de verdade. Então, a gente não usa aditivo químico. Então, por que não ser esse lugar onde as mães vão ser apoiadas nas suas dificuldades, nas suas vulnerabilidades do dia a dia, nessa vida onde a gente precisa equilibrar todos os papéis? E aí a gente fez essa transformação, a gente virou a chave do modelo de negócio entre 2019 e quando foi 2020, que eu tinha todos os indicadores de transformação que a gente já podia publicar, a gente lançou um report e fez um rebranding e começou a comunicar o propósito. Então, a partir dali, de um ano de trabalho... Tu fala isso na marca, na logo? Na logo. Na logo. Depois tu bota aí a logo aqui na tela. A logo da Sucre, ela remete à mulher grávida, ela tem um S que é barrigudo, né? Então, ela comunica o propósito. Tem um selo, que é Nós Apoiamos Mães também, que acompanha a logo. Massa. Então, esse propósito ele é real, né? Hoje somos 63% mulheres, 45% do quadro mães, e que temos várias iniciativas internas, desde psicóloga, terapia durante a carga de horário de trabalho individual para cada uma dessas mães, tem assessoria jurídica, tem licença maternidade estendida, tem licença paternidade estendida. Nós somos o selo de empresa cidadã. Bota né? Aí na câmera do meio. Então, tá aqui o S, né? O S comentou. Fazendo a referência a uma barrigudinha aqui, uma mulher grávida, né? Massa. Sim. Se você vê a mulher de lado, assim, com a barriga Isso grávida. Foi um rebrand que foi nesse ano, no momento de 2019. Exatamente. Porque antes era outra marca totalmente diferente. Para comunicar. Não, o S já era assim, mas ele era menos abaloado. Sim. Mas ele já tinha o S assim, mas Sim. era lilás, né? Não tinha o rosa. O rosa traz essa coisa da feminilidade. O rosa traz a maternidade. Simples objetivo, né? Exatamente. Então, é isso. Legal. E assim, a gente vê que você comentou aí, tanto na parte profissional, né? Querendo ou não, as mulheres, principalmente que são mães, têm esse desafio. E do empreendedorismo, você acredita também que tenha esse desafio?
Muito. De conciliar tudo isso, né? Muito, porque o empreendedor, de uma forma geral, ele está sempre respirando trabalho, né? Sim. E aí você precisa assumir esses papéis e você dizer, bom, eu tenho que equilibrar os papéis. Aí como é que eu sou empreendedora, porque isso aqui é um filho. Sim, A sim. empresa é um filho do empreendedor, né? Então, é dentro do empreendedorismo feminino, onde você precisa exercer o papel de maternidade, o papel de esposa, de dona de casa, né? Então, assim, são muitos papéis que você precisa equilibrar e dar conta de tudo isso, né? Ou assumir que não dá conta, né? E tentar reparar em onde não der conta. Mas eu acredito muito que o empreendedorismo feminino, ele tem muitas dificuldades que vão além do empreendedorismo masculino, justamente por esses papéis todos que a mulher precisa equilibrar. Legal. Inclusive... Inclusive... E que faz parte e que traz felicidade, porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou de formas diferentes. Nós nunca seremos iguais. Sim. Né? Nós somos diferentes e nas nossas diferenças nós nos complementamos. Então a Sucre nunca vai ser uma empresa 100% feminina. A gente não quer isso. Porque a gente entende o papel da diversidade, a importância da diversidade. Um ambiente onde há diversidade, você tem diferentes pontos de vistas, você tem diferentes pessoas pensando e contribuindo para a construção daquele negócio. Então a gente não quer não ser diverso, não só ser só feminino, não. Sim. A gente quer ter a diversidade, mas a gente quer ser esse lugar onde as mulheres são desenvolvidas, onde há espaço para crescimento profissional para as mulheres e onde há também o entendimento dessa dificuldade do equilíbrio dos papéis e das vulnerabilidades que a gente vive na nossa vida feminina. Legal. E, inclusive, até pela questão do... Vocês têm muito isso, acho que é a questão do respeito, né? Tipo, Muito. temos os dois lá, então... Tem essa questão. E o propósito de vocês realmente transparece, né? Tu falou da marca e agora realmente, agora vendo aqui, dá para perceber, de fato, né? Que tem essa referência, é bem interessante. Daí eu queria até que tu desse uma dica aí para as mulheres que acompanham aqui a gente, que são mulheres empreendedoras, que têm negócio, né? Tipo assim, como é que deve ser o comportamento? E, tipo assim, que tu falou aí muito dessa questão dos desafios que tem e tudo mais, mas como é que deve ser o comportamento delas relacionado a isso? Tanto profissional quanto de empreendedorismo, como é que ela consegue, de fato, conciliar tudo isso? Eu acho que ter uma agenda disciplinada é muito importante. Assim, acho que um grande aprendizado dos últimos 2 anos na minha vida foi ter disciplina de agenda. Sim. Então, eu tenho tempo para todas as coisas. Eu respeito e eu estou vivenciando com presença cada uma daquelas coisas. A gente hoje vive no modo automático, às vezes, muito acelerado, né? A gente acelera tudo, acelera os áudios, acelera os audiobooks e tal. Então, eu ter o tempo certo para cada coisa e eu dedicar e ter presença naquele tempo é fundamental. Porque se eu estou aqui sentada na mesa com a minha família, jantando, e eu tô com a mão no telefone trabalhando, eu não vou ser inteira em nenhuma das duas partes, em nenhum dos dois papéis. Então, eu preciso viver com presença aquele momento. Então, se eu estou trabalhando, eu estou focada no trabalho. Se eu estou no meu momento de aprendizado, porque aprendizado tem que ser contínuo, a gente tem que estudar todos os dias. Sim. Se eu estou no meu momento de aprendizado, eu estou 100% ali naquele momento. Se eu estou no momento dona de casa, eu estou 100% dona de casa. Então, eu acho que viver a presença e viver a disciplina da agenda, ter uma agenda estruturada, organizada. A minha agenda ela é toda conectada no meu MacBook, no meu celular, no meu relógio, e ela é uma agenda disciplinada. Né? Se chegou a hora de eu parar de trabalhar, eu vou parar de trabalhar e eu vou viver aquele próximo momento, aquele próximo papel que eu tenho. Eu acho que isso é fundamental para saúde mental, né? Em primeiro lugar, saúde física. Eu tenho um momento do meu exercício, não abro mão, né? Eu tenho um momento de ir dormir, né? A hora que eu tenho que dormir para poder ter aquela quantidade de horas de sono. Então, é isso. Eu acho que viver com disciplina, essa agenda é fundamental para conseguir exercer todos esses papéis e fortalecer a energia feminina, né? Porque a gente tem no nosso ser, tanto o homem quanto a mulher, energia feminina e energia masculina. E a gente tem que equilibrar, obviamente, sobressaltando aquilo que nos é natural, né? Então, eu tenho um pouco de energia masculina. Essa energia masculina é o que traz essa força do trabalho, a coisa, o pulso firme, né? Que me faz
força de execução e tal, mas eu tenho que sobressair sempre a minha energia feminina, que é a docilidade, o acolhimento da liderança que transforma, né, que vive esse zelo, esse cuidado, né, mais maternal. Massa. E naquela época, tu lembra quantos colaboradores tu tinha? Na época das lojas? E quanto tem atualmente? Eu acho que eram 30 pessoas no total, hoje a gente tem em torno de 130. 130, né? E como é liderar 130 pessoas? Qual a diferença de liderar 130 e liderar 30 ali? É um desafio, mas eu acho que você precisa ter as pessoas certas sentadas nas cadeiras certas, é o Sim. primeiro ponto, porque eu não lidero sozinha, eu Sim. tenho um time de líderes e a gente tem o Sucre Academy, que é uma escola de liderança dentro da Sucre, que acontece Nossa. uma vez por mês, uma imersão, e desenvolver essa liderança para que a liderança possa assumir esse papel de transformação também dos liderados, né? Sim. Então, a gente tem muito essa vivência dos rituais do líder, one-on-one, reunião de one-on-one quinzenal ou mensal. A gente tem o check-in semanal, que é um check-in onde a gente olha as nossas OKRs, a gente utiliza a metodologia das OKRs, e a gente tem um check-in com os nossos liderados. Então, eu lidero um grupo de 7 pessoas, essas 7 pessoas lideram outros grupos e assim sucessivamente. Então, trabalhar essa capacidade de liderar, porque liderar é diferente de gerir. Sim, né? total. Então, a gente lidera e gere. E então, ter a agenda de liderança e ter a agenda de gestão, ela é super importante. E tem muito forte lá a cultura da Sucre presente nos colaboradores. Queria que tu falasse um pouco mais, inclusive, sobre isso, sobre a cultura realmente da tua gestão lá dentro da Sucre, porque atualmente tu tá como CEO lá, né? Isso. Show. Eu sento na cadeira de CEO. Vou nem entrar naquela polêmica lá do Thales, né? A mulher CEO, né? A mulher CEO, eu sou mulher CEO, pois é, com orgulho. Sim. E aí, então, o que que a gente tem como cultura forte, né? Primeiro ponto todas as pessoas que estão dentro da organização têm que estar alinhadas à cultura, Sim. né? Tem que ter fit cultural. Não há o que se falar de competência técnica e não ter fit cultural, a gente não mantém dentro da organização. Sim. Primeiro ponto que a gente avalia numa entrevista é se tem fit cultural. E a nossa cultura é uma cultura orientada a valores, né? Orientada a resultado e com foco no impacto social, na transformação que a gente quer fazer através daquele trabalho. Então, a gente cultiva muitos valores e a gente entende a força de uma cultura forte e que vai conseguir chegar a alcançar os resultados que se tem, né? Então, a gente promove muitos momentos em que a gente fortalece a cultura e essa cultura do aprendizado contínuo é muito fomentada, a cultura realmente que se orienta aos valores e que vai gerar um impacto socioambiental positivo. Legal. Tu tem uma pergunta aí, Lucão, já do quadro? Tem? Show. Ó, a gente tem um quadro aqui, Lia, que é o seguinte, antes de tu colocar aí, deixa eu explicar para ele como é que funciona. A gente tem 2 quadros. Um é o Vai ou Racha, que tu comentou aí, a gente vai daqui a pouco passar por ele. E a gente tem outro que é o quadro de perguntas, que é pergunte pro próximo convidado. Tá. Todo mundo que participa aqui, né, a gente começou isso há um tempinho atrás, deixa uma pergunta para você. E ele não sabe quem é o próximo convidado. Assim como você vai deixar pro próximo. Joia, assim que legal. Vai indo, né? Então deixa só o Lucão centralizar aí, colocar aqui a imagem, reduzir os olhos para não dar interferência. Vamos ver qual a pergunta aí que tem para você. Deixa eu jogar na tela aí. Rafa tá ligando para mim. Fala com ela. Pode. Fala com ela, diz que eu tô gravando ainda, tá? Ela tá me esperando pra... Manda ela indo na frente. Vai ser aqui? Vai começar aqui. Volta aí, Fábio. E aumenta o volume, por favor. A pergunta é muito simples, porém é muito ampla a resposta. O que é felicidade para você? Olha. Tem essa pergunta. Bota aí na marca aí do Clubecast.
E aí, Lia, a pergunta dele é o seguinte, só te fala quem é, né? É o Pedro, ele participou aqui do Clubecast, ele trabalha com a Cuidar, que é uma empresa de gerenciamento de benefícios empresariais, né? Legal. E aí ele perguntou o seguinte, o que é felicidade para você? Felicidade para mim é eu conseguir ser eu mesma, eu viver o meu propósito e eu estar conectada com Deus e com aquilo que Ele propõe para mim viver. Eu acho que é isso. Massa. Assim, quando você está em paz consigo e em paz com Deus, você alcança a felicidade. Porque mesmo nos momentos de adversidade, você consegue encontrar a felicidade. Porque você confia, porque você sabe que existe um propósito, porque você sabe que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu acho que viver essa conexão e essa intimidade com Deus me faz ter felicidade. E me faz viver feliz, mesmo nos momentos em que eu atravessar qualquer tipo de adversidade. Massa, gostei. E aí ele vai deixar agora pro próximo. Tu vai virar ali para aquela câmera, o Lucão vai posicionar. E aí já anotar o tempozinho para depois quando o próximo convidado participa aqui com a gente, vai estar também recebendo uma pergunta aí que ele não sabe, né? Posso ir? Tá dando aqui no televisão, né? A pergunta é: qual o seu propósito? Você já encontrou o seu propósito e você vive o seu propósito alinhado ao propósito da sua organização? Show. Boa pergunta, viu? O próximo convidado aí vai ter uma boa resposta aí também para dar. E eu nem perguntei ali o nome, né? Sucre, de onde é que vem? Sucre significa açucarado em francês. Açucarado. Sucre Legal. em francês é açúcar. E sucre é algo que levou açúcar, né, na composição. Então, veio no início porque a gente fazia os doces, Sim. né? Mas a confeitaria, de uma forma geral, ela é tanto doce quanto salgada. Sim. Por isso que tem os salgados, por isso que tem a coxinha, por isso que... Então, a base da confeitaria é doce e salgada. Sim. Mas o nome sucre é de açucarado. Massa, legal. E como é que tu vê o crescimento da Sucre aí? Como é que tu enxerga pros próximos anos? E outra coisa que eu percebi, viu, Lê, aqui chegou uns concorrentes aí, viu? A gente vai daqui a pouco falar aqui. Mas é bom, porque é sinal que a Sim. gente tá indo no caminho certo, né? Sim. Quem A tá gente vindo só copia atrás... o que é bom, né? Só copia o que é bom, que tá Sim. dando certo. É isso Sim. mesmo. Faz parte. A concorrência é bom, porque te faz sair do lugar comum, te Sim. faz melhorar o produto, te faz Porque criar no início, coisas novas. realmente era só tu, né? A gente foi Que eu pioneiro. não lembro. A Sim. gente criou o produto, a gente foi pioneiro e depois a concorrência veio. Sim. Mas é isso, concorrência faz bem, eu acho. E como é que tu enxerga aí, tipo assim, a Sucre no próximos anos? Então, a gente está no Vocês estão crescimento geográfico, a gente hoje já está em todo o Nordeste, Isso que eu ia está comentar. em São Sim. Paulo e está no Paraná. Então, nos próximos anos, a gente vai crescer geograficamente, outros pontos de venda e também crescer outros produtos, outros SKUs, né? Ofertar aí mais produtos que tragam a praticidade, que tenham propósito por trás e crescer tanto em inovação quanto geograficamente. A gente agora está fazendo uma aquisição de uma linha nova, a gente vai triplicar a nossa produção nos Sim. próximos meses. E a ideia é justamente atender essa demanda de mercado que a gente não consegue atender agora, porque a Sim. gente está com a capacidade toda ocupada da fábrica. Então, é crescer. A tecnologia ela ajuda muito lá? Muito. A gente foi visitar uma fábrica e a gente ficou surpreendido com a tecnologia lá, assim, tipo assim, 80% da produção era toda automatizada. Que bacana, A gente está agora essa nova linha já é uma linha mais automatizada do que o que a gente tem. Sim. E a gente está implementando um projeto de indústria 4.0 que traz também aí toda essa parte de automatização dentro da linha, né? E a gente usa um ERP super robusto, que é o SAP, o SAP. Então, temos um BI que conecta no SAP, tem a informação ali em tempo real na mão, no celular. E acho que essa orientação a dados também essa cultura data-driven, né? Sim. Ela é muito importante, porque ela te guia a tomar a decisão correta. Então, nós somos, assim, aficionados por dados, assim. Entendi. Tudo, o dado é o que guia, os indicadores todo o tempo sendo olhados. Isso reflete também na OKR, nos objetivos do time. Cada um tem um OKR, as OKRs são todas transparentes, todo mundo sabe. Então, tem um alinhamento estratégico muito forte dentro da cultura, né? Sim. E a gente acredita muito que o alinhamento estratégico garante a autonomia. Sim.
e garante o bem-estar dentro do trabalho e essa certeza. felicidade dentro do trabalho, né? Dentro do ambiente de trabalho. Massa, legal. E o pessoal já tá falando aqui sobre OKRs, né? E vocês que acompanham o Clubecast, isso é muito importante para a gestão, né? Porque com certeza lá foi definido os KPIs, né? Que são os indicadores, e os OKRs são justamente a ferramenta, né? O que o pessoal vai fazer para alcançar aquele objetivo. Né? Isso é muito legal, porque muitas empresas não têm isso, né? Não tem essa visão. Você falou, tipo assim, a gente é muito voltado a resultado. Então, isso já conecta justamente com essa questão como você comentou, data-driven, como você comentou do OKR e com certeza dos KPIs. E aproveitando aqui a conexão com a Lia, pessoal, já falou assim, ó, lá no clube a gente faz visita técnica, viu? A gente quer conhecer a fábrica. Vamos, vai ser um prazer receber quer vocês. entender, inclusive, como é esse funcionamento é muito importante pra gente, galera, e com certeza foi pra Lia nessa jornada. A gente conhecer como é o funcionamento do negócio, a gente acaba aprendendo, tem coisa que a gente vê lá e caramba, isso aqui eu posso implementar no meu negócio. Com certeza, esses insights, eles vêm muito dessas conexões que a gente faz, vai ser um prazer receber vocês lá. As OKRs a gente utiliza já tem 3 anos. 3 anos. E isso foi uma consultoria? Não, isso foi, na verdade, eu aprendi no meu MBA. Eu fiz um MBA na Dom Cabral, que foi um MBA que foi uma virada de chave muito importante para mim. Eu nunca tinha estudado gestão. E ela falou de aprendizado contínuo, galera, olha aí, viu? É isso aí, eu já estou mirando no próximo. Sim, quero fazer outro programa. E esse programa do MBA na Fundação Dom Cabral foi lá em São Paulo, na sede da Dom Cabral em São Paulo. Que é referência, inclusive, né? Isso. 5ª melhor do mundo, né? Sim. Eleita como o 5º melhor MBA do mundo. E esse, eu tive muitos insights, muita aplicabilidade. E aí, o que eu fazia? Toda vida que eu chegava de um mergulho, que era uma vez por mês, 3 dias, eu preparava o Sucrea Academy para os líderes e eu disseminava aquele conhecimento que eu tinha aprendido. Então, a gente já conseguia aplicar na veia. No momento da minha chegada. O importante é isso, né? Tipo assim, a gente buscar aprendizado, eu prego muito isso lá no clube, né? Nossos pilares são conexão, conhecimento e geração de negócio. Mas na questão do conhecimento, a gente tem que buscar, mas tem que aplicar logo. Senão não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Sim. E o que tu fez realmente faz total sentido. Realmente você busca o conhecimento e já aplica. Tu aplicou no teu negócio, tá vendo que tá dando certo, já vai buscar outro conhecimento, já aplica. Eu acho que tem que ter esse giro mesmo. E a gente tem os rituais das OKRs, que são super importantes. Por exemplo, 5 minutos diários no primeira hora do dia. Então, você começa o dia olhando para as suas OKRs e te direcionando a agenda para aquilo. Depois a gente tem um check-in individual semanal, que eu preciso parar para fazer o check-in das OKRs. E depois eu tenho o check-in com o líder. Então, eu tenho semanalmente os rituais dos check-ins para eu olhar as OKRs, porque a OKR, ela nada mais é do que... Como é que a gente faz o ritual? A gente tem a oficina de OKRs. Aí é trimestral. As OKRs, elas são trimestrais. São metas... aprendendo aqui também, viu? São metas trimestrais. Então, você... O de objetivo e KR de resultado-chave, né? Que é Key Results. Então, você tem... cada líder tem pelo menos 2 OKRs. Cada colaborador. É responsável ali, né? Cada colaborador tem pelo menos 2 OKRs. Como é que você faz as suas OKRs? Cascateando pelas OKRs do board, da diretoria. Então, a gente apresenta nesse ritual de oficina quais são as OKRs do board para aquele trimestre. Então, é um alinhamento estratégico. Eu sei como é que eu, no meu papel que eu exerço como colaborador, vou contribuir para que o board alcance aquele resultado. Então, em cima das OKRs do board, eu desenho as minhas OKRs como colaborador. Então, está todo mundo trabalhando na mesma direção, em prol do mesmo objetivo. É isso, é um alinhamento estratégico. Gostei. Aí, galera, se eu tô aprendendo aqui, imagina vocês, eu fiquei com papel e caneta na mão. E a gente tá perto aqui de já chegar no fim, vamos pro Vai ou Racha. Bora. E como é que é o Vai ou Racha? São perguntas de sim ou não, concorda ou discorda, pergunta única. Na verdade, resposta única. Sem justificativa. Bora lá. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Começando aqui, galera, o Vai ou Racha com a linha Kiderê, né? E aqui a gente vai começar aqui a sessão de perguntas. E vamos lá. Crescer rápido ou crescer com controle? Crescer rápido. Ter investidor forte ou manter totalmente a autonomia? Investidor forte. Qualidade ou escala? Escala. Abrir novas unidades ou focar... Desculpa, qualidade. Voltar, qualidade. Sim. Qualidade ou escala, qualidade. Qualidade. Abrir novas unidades ou focar no digital? Digital. Errar rápido ou não errar? Errar rápido. Essa aqui é legal. Gastronomia francesa ou brasileira? Brasileira. Coxinha. Tradicional ou disruptivo? Disruptivo. Criar uma nova receita ou aperfeiçoar uma que já existe? Criar uma nova receita.
Deixa eu entender essa questão. Expandir para o Brasil. Ah, sim, legal. Sucre Brasil, expandir para o Brasil inteiro ou se tornar global? Global. Doce ou salgado? Doce. Alta performance ou equilíbrio? Alta performance com progresso. Não tinha essa resposta, Sim. mas alta performance com progresso. Essa aqui, pessoal, eu acho que não... Ah, família ou trabalho ou os dois, tá perguntando. Família e trabalho, os dois, Os né? dois, né? Mas Sim. a família como prioridade. Correr uma maratona ou lançar um novo produto? Lançar um novo produto. Não vou correr uma maratona. O máximo é uma meia maratona, mas Sim. lançar produto eu acho que tá mais fácil. Sim. Liderança firme ou liderança inspiradora? Liderança inspiradora. Fé ou resiliência? Fé. Massa. Isso aí, que é o vai ou racha. Essa pergunta simples e Eu objetiva. escorreguei só é porque eu entendi... Qualidade ou escala? Não, é porque eu entendi escala ou não escala, artesanal. Aí eu não prestei atenção que a palavra era qualidade. Eu disse escala, mas não, qualidade vem em primeiro lugar. Sim, legal. E voltando aqui ao nosso tema, Lia, como é que o pessoal faz aí, né, pra te acompanhar, suas redes sociais, deixa aí pro pessoal. @Lia Kinderé, Sim, tudo junto, @Sucre Brasil. E falei como é, tipo assim, eu gostei aqui do episódio, quero saber como é esse coxinha. Eu acho difícil alguém não ter comido. Né? Mas olha, é um coxinha que entrega super praticidade, tem os pastéis também, que é um produto também que parece que você acabou de fritar. E aí tem 6 sabores de coxinha, 3 sabores de pastel, tem o sucroque, que é o biscoitinho fino e crocante, que tá aí no teu kit. O sucroque. O sucroque, pronto, tá aí no teu kit. Tem a torta sucroque, que é uma torta de brownie com Nutella e com sucroque. Fala na minha tia fica doidinha. Que vai na airfry, que é super prática também, congelada. Então é isso, são vários produtos, entregando praticidade, clean label, sabor, experiência e transformação aí da vida de mães. E pro pessoal pedir, atualmente está sendo pelo iFood. Tem iFood e a gente tem o WhatsApp, canal do WhatsApp também que a gente entrega, e tem todas as redes de supermercados aí, as principais redes nacionais e regionais. Sim, legal. E aí tu deixar aí pro pessoal um recado final, Lia, aqui da tua participação. E, galera, não esquece não, viu? Eu ganhei aqui o presente, mas tem presente pra vocês também, que a gente sempre aqui faz um sorteio aqui pro pessoal. Mas deixa um recado final aí pro pessoal, né? O que tu quiser deixar de mensagem, né? Pra, inclusive, essas mulheres empreendedoras também, né? E para quem acompanha a gente também, que a maioria também é empreendedor, tem negócio, o que poderia deixar aí de insight pro pessoal? Eu sei que o pessoal pegaram vários, que eu peguei vários. Aqui, eu falei algumas coisas aqui, mas eu acho que o recurso mais valioso que a gente tem hoje é o tempo. E o tempo de qualidade, não de quantidade, vivido com presença, nessa agenda positiva, nessa agenda organizada, disciplinada. Eu acho que é o que a gente tem que buscar. Tem que ter um tempo para tudo, isso é bíblico, né? Eclesiástico 3 diz lá, há um tempo para cada coisa debaixo dos céus, tempo para plantar, tempo para colher. E eu acho que essa gestão do tempo para o empreendedor é fundamental. Quando está trabalhando com foco, com força. Não é a quantidade de trabalho que vai se tornar exaustiva, mas é a qualidade do tempo que eu coloco e trabalhar de forma inteligente. Eu acho que esse é o recado, com muita fé, porque o empreendedorismo tem que ter fé e a gente com responsabilidade, né? E sempre buscando dar também autonomia e transformação para o time com propósito, porque a gente está aqui para exercer uma missão e a gente precisa, de forma muito consciente, saber qual é a nossa missão e exercer essa missão. Aprendi uma frase com o Padre Aito que diz assim, aquele que não vive para servir não serve para viver. Sim, muito bom. Então, não vive para servir, não serve para viver. Então, vamos servir com propósito e a gente vai alcançar os nossos resultados e Deus vai abençoar com certeza. Em nome de Jesus, amém. E a Lia já comentou aqui, galera, daí do Padre, né? Lembrando pra vocês, né? Que depois desse episódio a gente vai chegar na Semana Santa e a gente tá fazendo um especial de Semana Santa. Que legal. Então, além da segunda-feira que vai ter um episódio, a gente vai ter um episódio na sexta-feira e no domingo. E depois vai ser uma semana inteira de episódios aí novos pra vocês, falando sobre a história da Semana Santa, de Jesus. E levando esse momento de fé também pro pessoal aqui que acompanha o Clubecast, que eu acredito muito nisso, né? E a gente também tem que fazer nosso papel, né? E, tipo assim, é tudo em prol dele, no final das contas. É isso aí. O mérito é todo dele, né? Com certeza. E eu queria também, Lia, antes da gente poder encerrar, também saber um pouco da tua rotina de CEO, como é que funciona. Porque eu esqueci de perguntar, tava aqui, e isso a gente sempre pergunta aqui pros nossos convidados. A minha rotina é assim, de manhã cedo o exercício, muito cedo, 5 horas da manhã eu já tô... Chovendo ou não? Chovendo ou não, hoje eu fui correr na chuva. Sim. Corro 3 a 4 vezes por semana e malho os outros dias, dedicada a isso, no começo do dia, faço minhas orações,
todos os dias, oração pessoal, leio a liturgia todos os dias, e aí vou para o trabalho. E cada dia da semana eu tenho um tema diferente. Sim. Então, tem um tema que é estratégia e operação, tem um dia que é liderança e cultura, tem um dia que é novos produtos, inovação, ESG. Então, dividir a agenda, né, de forma inteligente e dando tempo para cada coisa. E priorizar esses momentos em família também. Final de semana é final de semana, a gente está com a família. Tentar não levar trabalho para casa, embora tenha um espaço no home office. Às vezes a gente faz agenda com uma fábrica em Maracanaú, o escritório é em Maracanaú, aí eu tenho um escritóriozinho em casa, mas deu hora do fim do trabalho, fecha tudo e se foca também para viver esse papel de mãe, de família, de dona de casa, de esposa. E eu acho que é isso, eu acho que o segredo é você tentar equilibrar esses papéis e essa agenda aí nessa rotina. Mas é uma rotina muito diversa, é uma rotina em que eu olho a operação, eu olho estratégia, olho para o futuro, eu olho para novos produtos, eu olho para ESG, eu olho para cultura, liderança, desenvolvimento, gestão, dados, enfim. Então, acho que o olhar sistêmico, né, a visão sistêmica do CEO tem que ser assim, realmente mais robusto, mais completo, não tão especialista, mas entendendo um pouquinho de cada coisa. É por isso que eu estudo tanto e leio tanto. Massa, legal. E já falando de leitura, tu já pegou os bastidores, Lucão? Depois não esquece de fazer não, que a gente tem que postar aqui daqui a pouco. E qual foi o melhor livro que tu leu aí que tu pode recomendar ao pessoal? Eu acho que um livro que gerou muita transformação na minha gestão, na minha liderança, foi Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. Jim Collins. Eu tenho esse livro, eu não li não. Eu aprendi muita coisa com Jim Collins. Ter as pessoas certas, sentado nas cadeiras certas, é um aprendizado com ele. Fora que ele é uma referência, um guru, né? Fazer o que tem que ser feito, né? Endereçar os problemas, ter a paixão pelo problema, né? Porque a gente às vezes quer fugir dos problemas, mas o problema ele precisa ser dado uma solução e a gente precisa endereçar. Então, fazer o que tem que ser feito. Todos foram aprendizados com ele. Então, ele foi um livro que me deu muitos insights para a minha liderança, para a minha gestão, e eu levo com muito carinho. Mas tem muitos outros, eu leio muito. Tem lá no meu Instagram, tem um destaque, que é um quadrinho que a gente criou que chama Se Eu Fosse Você, Lia. Legal. Né? Então, faz uma brincadeira com o meu nome, mas falando da leitura, então tem vários livros que eu indico, fazendo um pequeno resumo. Agora, por último, eu li o livro a biografia do Tim Cook, que é o CEO da Apple, que foi incrível. Também trouxe muitos insights. Ele é um homem incrível, teve um difícil papel de suceder ao Steve Jobs, né? E ele fez um trabalho excelente, né? De transformação e tal. Então, com muito olhar na operação e eficiência também, mas também progresso. Então, é um homem que eu passei a admirar bastante. E agora eu tô lendo A Regra é Não Ter Regras, que é da Netflix. É o livro que eu tô lendo atualmente. A Regra é Não Ter Regra. A Regra é Não Ter Regra. Que é a história... Isso é do Netflix? A história do Netflix, que é incrível também. Massa. Então... Olha aí, galera, a importância da leitura, viu? Se alia, né? Vai lá, como é o nome no Instagram? Se Eu Fosse Você, Lia. Se fosse você, Lia. E Lia, qual foi tua melhor viagem? Vixe... Muito difícil de eleger uma melhor viagem. Eu tive 2 viagens esse ano que foram incríveis. Uma foi a minha lua de mel, porque eu não tinha tido ainda lua de mel. Eu demorei 6 meses para fazer a lua de mel. Casou e passou depois de 6 meses. E foi a lua de mel, que foi um lugar que eu amo, que é Paris, que foi onde eu morei. E foi uma viagem que eu vivi. E onde estudou também? Onde eu morei e estudei, né? E foi uma viagem onde eu vivi a presença com calma, com tranquilidade, sem uma agenda corrida. E depois eu viajei com os nossos filhos. Porque são quantos? Eu tenho 2 filhas e o Ciro tem 2 filhos. Então, nós somos 4. Somos 6 no total, né? Então, essa viagem com os filhos também foi uma viagem incrível. Mas eu já fiz muitas outras viagens. Também? Não, a gente foi para os Estados Unidos. Aí foi uma viagem também, ficando em um lugar só, vivendo a cidade. Então, assim, eu acho que eu tenho buscado viver esses momentos onde a gente está 100%, presença ali e tal, vivendo com calma, vivendo o que tem para viver na cidade. Tem sido bacana essa experiência. Mas tem muitas outras viagens com os meus pais também. Fizemos uma viagem linda para a Toscana. Eu, o Ciro, os meus pais, minha irmã e meu cunhado.
Foi uma viagem incrível. Então, assim, graças a Deus, colecionando viagens E merece, né? especiais. Porque a experiência, assim, você tem que, de fato, ter, né? De viagem. A minha dica é tirem férias. É importante. Sim, legal. E o teu maior aprendizado? O maior aprendizado é a gente viver alinhado com o propósito, alinhado com aquilo que Deus busca e com aquilo que Deus sonha para cada um de nós. Eu acho que esse foi o meu aprendizado ao longo dos anos, na minha jornada. Fortalecer o que é forte em mim, não tentar melhorar o que eu não tenho como fortaleza, mas trabalhar pelo aquilo que eu sou forte, entendendo que Deus me fez viver as experiências e crescer e ser quem eu sou, né? Então, acho que isso faz com que eu entenda o meu propósito, o meu lugar de fala e viver aquilo no meu dia a dia. Show, muito bom. E pra gente deixar aqui um presente pro pessoal, o que a gente pode deixar aí da Sucre, aí pra nossa audiência de presente? A gente trouxe um também? kit, exatamente. Olha aí, o kit galera. tem coxinha, tem pastel, tem Massa. sucroque. Traz Pega aí, aqui, Lucão, por Van. favor. Pode trazer, Van. Pode. Olha, vou que você aparece aí. Ó, dá um tchauzinho, Dá um tchau pra câmera Van. pessoal aí, ó. Aí, rapaz. Olha aqui, galera. A Van é nossa Chief of Staff, ela faz a minha conexão com todos. Esse é o mesmo do meu? É igualzinho o teu. É uma Massa. bolsa térmica da Sucre. Uma bolsa térmica, legal. E dentro tem os produtinhos. Tem Legal. sucroque, tem coxinha, tem pastel. Tá. E aí, como é que a gente faz aqui, ó, pro pessoal participar, inclusive, para ganhar esse super presente? Sempre a gente pede pro convidado deixar uma frase. Legal. Né? Então, tu vai definir uma frase aí pro pessoal colocar lá e vai marcar 2 pessoas. E claro, o pessoal que já sabe, né? Tem que estar seguindo a Sucre, tem que estar seguindo a Lia e tem que estar seguindo aqui o Clube Cash e inscrito no canal. Diz aí qual é a frase, Lia, pra gente poder colocar aqui pro pessoal. Uma frase. Como assim uma frase? Uma frase. O pessoal normalmente deixa uma frase assim. Vamos supor, a Sucre tem um slogan? Tem, sabor que transforma. Pronto. Eu acho que é uma ótima frase. O sabor que transforma. Sucre, o sabor que transforma. Pronto. Sabor que transforma. Transforma. Muito bom. Olha aí, pessoal, é o seguinte. Vai ser a nossa thumb, né? Que vocês vão lá ver nossa thumb, que é falando sobre impacto social e empreendedorismo feminino. E aí vocês vão lá no nosso comentário e colocam o sabor que transforma e marca 2 pessoas. E aí vocês vão estar participando para ganhar esse super presente, né? E com certeza vocês vão se surpreender com os produtos da Sucre, né? Eu sou suspeito de falar porque eu já sou cliente há bastante tempo. E, inclusive, mostrei aqui a prova social, né? E gosto demais, né? E só desejo sucesso, Lia, para você. Né? Você tem uma história muito boa, muito legal, né? E a gente aqui no podcast, a gente vê que não é só sobre o produto, você de fato tem um propósito e isso transparece na sua conversa, na marca, como a gente conversou aqui. Isso é muito legal para realmente quem está empreendendo. Obrigada. E fico muito feliz por ter participado aqui do Clube Cash, porque a gente também leva essa mensagem de impacto para o pessoal. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade. Acho que quando a gente fala também sobre a história, a gente fortalece, né, o nosso propósito, fortalece a nossa jornada. Então, fico super feliz também de compartilhar um pouco do conhecimento que eu tive a oportunidade de ter ao longo desse caminho. Legal. E como a gente comenta aqui, galera, o empreendedorismo transforma, né? Quando a gente está empreendendo e crescendo, a gente está gerando emprego, renda. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Então, muito sucesso para ti. Que Deus abençoe. Amém. Você também. Amém. E a gente fica por aqui, galera. Até o próximo episódio e tchau, tchau.